aí, menor, beleza? Estamos hoje aqui com mais uma aula do nosso curso de Informática Básica. Hoje a gente vai falar da coisa mais esperada que já me comentaram várias vezes nos vídeos. Você não vai falar de placa de vídeo? Vou falar hoje. Então hoje é o nosso vídeo de placa de vídeo para esclarecer aquelas dúvidas mais comuns de placa de vídeo que você tem aí e você já ficar esperto para entender como é que isso funciona, as classificações principais, o que é importante você saber, esse monte de coisa aí sobre placa de vídeo que você vai ver ao longo do vídeo. Então vamos lá para o tão mais pedido de todos, que é a nossa placa de vídeo. Tá aqui, ó, vamos dar uma olhada no nosso material. No nosso material tá descrevendo assim, ó, as placas de vídeo são itens de hardware responsáveis pela geração das imagens que são exibidas na tela do computador. Jogos, processamento 3D, Photoshop, Corel, 3D Studio, esse monte de coisa. Há tantas variedades de placas, estão distintos recursos que são essenciais conhecer as principais. Vamos lá. Qual é a função da placa de vídeo? Ela vai processar as imagens para que possa aparecer no monitor. Basicamente é isso que a placa de vídeo faz. Mudou bastante coisa nos últimos 15 anos. O processador fazia uma parte do processamento, a placa de vídeo fazia outro. Era bem distinto o que cada um fazia. Hoje em dia a placa de vídeo ela é um computador dentro do computador. Então a placa de vídeo ela vai ter o seu barramento, ela vai ter a sua quantidade de memória, ela vai ter ali o seu processador gráfico. Então é como se eu tivesse um computador dentro do computador só para processar vídeo. O que torna um pouquinho mais complexo de você entender qual placa de vídeo é boa, até porque um monte de gente fala umas besteiras aí na internet que acaba atrapalhando da gente entender. Basicamente, temos dois fabricantes de placa de vídeo hoje. Fabricante mesmo. NVIDIA é uma, que é o time verdinho, e a AMD é outro, que é o time vermelhinho. Esses dois fabricantes, eles desenvolvem a placa de vídeo, eles desenvolvem o chip, o modelo, a arquitetura, esse monte de coisa. E aí, essa placa de vídeo desenvolvida pela NVIDIA ou pela AMD são repassadas para os outros. Não é um fabricante, mas é uma montadora, vamos dizer assim. Por exemplo, a ASUS. A ASUS, ela não faz uma nova placa de vídeo dela. Não existe isso. O que existe é a NVIDIA fabrica a placa base, ela repassa para esses fabricantes, né, essas montadoras e tal. Tô falando montadora só para você entender que ela não faz. Mas ela passa para ASUS, passa para PNY, passa para XFX e elas que dão a cara delas, botam a corzinha delas, fazem o cooler bonitinho, deixam um dissipador maior, bota 3 fãs, 2 fãs. Qual é a variação que a gente vai ter de um fabricante para outro? A variação que vai ter realmente é a solução térmica, é a que mais importa ali de cara. Porque você pode ter uma placa de baixo custo, pode ter uma RTX 4080, que ela vai custar, sei lá, 7.000, enquanto você vai ter uma que custa 6, e você tem essa variação de preço. Isso basicamente acontece porque cada fabricante coloca alguns recursos a mais ali. Ele coloca um driver mais otimizado ali para poder aumentar um pouquinho a frequência do processador, da placa de vídeo, para deixar um pouquinho mais rápida. Eles colocam uma solução térmica melhor. A EVGA, quando você entra no site dela, você tem vários modelos de solução térmica, dependendo do modelo da placa de vídeo. Então você tem uma mais simples, uma intermediária e uma avançada ali, onde você tem várias coisas, vários fãs, material diferente, esse monte de coisa. Então, basicamente, isso que vai diferenciar. Quando você fala de desempenho, tanto uma placa da Zotac, da PNY, quanto uma placa da MSI, da ASUS, da EVGA, elas têm um desempenho quase igual. Pode mudar, às vezes, um pouquinho, porque uma tem um clockzinho um pouquinho maior, mas o desempenho final é a mesma coisa. Não vale a pena você pagar R$1.000 a mais numa placa de fabricante X com relação ao outro, porque o desempenho vai ser melhor, vão ser só alguns opcionais de beleza ali e solução térmica, que faz bastante diferença. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, Bangu, que é onde eu moro, né, que é quente pra caramba, talvez uma placa de vídeo com uma solução térmica seja melhor, a não ser que você fique com o ar-condicionado ligado o dia todo, então tanto faz que você não vai ver diferença. Mas em questão de desempenho final, você não vai ter muita diferença e tudo isso vale para a AMD também, tá? A RX 6600, a 6700, tanto faz. Eu tô usando a NVIDIA como exemplo, foi o que apareceu aqui. Então vamos lá. Agora que você já entendeu isso, de que quem fabrica são só essas duas empresas. A Intel até tentou fabricar agora recentemente, mas não deu muito certo, mas tomara que a Intel consiga fabricar e entre mais outros players, porque aí acaba diminuindo o preço dos produtos, porque a concorrência é maior, a gente acaba ganhando com isso. Mas, enfim, vamos lá. Agora que você já entendeu essa questão da fabricação, de como é que funciona e tal, vamos para as características da placa de vídeo. Primeira coisa que a gente vai falar, sobre a memória. Alfredo, se eu comprar uma placa de vídeo com muita memória, vai ser muito melhor? Ela vai ter um desempenho absurdamente melhor? Não. Porque a memória, basicamente, eu estou dando uma resumida para facilitar, aqui no curso específico, né? Mas a memória da placa de vídeo vai ser basicamente para carregar a textura. Quanto maior for a resolução, mais memória vai utilizar. É simples assim. Então não adianta nada você ter uma placa de vídeo com 16 milhões de gigas de memória se você vai usar uma resolução Full HD. Não vai funcionar, porque você vai ter uma placa de vídeo com uma quantidade de memória muito grande e você vai estar usando muito pouquinho dessa memória porque simplesmente você está usando uma resolução que é muito baixa. Então uma placa de vídeo que tem 2 GB de memória pode funcionar muito bem com uma resolução Full HD, a gente já viu
viu nas aulas anteriores, qual é a Full HD, que é 1920 por 1080, e não vai funcionar com uma resolução 4K. Vai dar problema, porque a resolução 4K ela tem mais pontinhos para processar, ela precisa armazenar mais coisas. A gente já viu isso nas aulas anteriores, e aí, consequentemente, vai ficar ruim, vai ficar lento, vai ter queda de FPS, vai ter jogo que vai ficar ruim, não vai rodar direito, justamente por isso. Mas agora não adianta nada você comprar uma placa de vídeo que tenha muita memória e a placa de vídeo seja antiga. Então eu já vi vários clientes meus falando, não, filho, eu comprei uma placa de vídeo aqui que ela, é muito boa, ela tem 4 GB de memória. E daí? Tanto faz se ela tem 4 GB. O que importa é, qual é a geração? Ela é da geração atual? Qual é o processador que ela tá usando? A banda de bits que ela tem? É isso que importa de verdade. Basicamente o que importa é a geração. Hoje em dia, para dar uma resumida, é geração. Você não vai ter uma 1080, por exemplo. 1080 é uma placa top, mas é uma placa top lá em 2015. Hoje em dia já não é uma placa top. Então você vai pegar uma 1080, vai comparar com a 3060, não tem como você comprar uma placa de vídeo antiga top com uma placa mid, né, metade ali do caminho, intermediária, atual. É lógico que a intermediária atual vai ser muito melhor, porque lá em 2014, 2015, as tecnologias não são iguais às de hoje, as placas de vídeo melhoraram, tem HDR, tem um monte de tecnologia aí nova que não tinha antigamente. Eu tenho uma 8800 GTX, que ela era top em 2006, mas eu tenho guardado até hoje, de relíquia ali. Ela não vai ser boa, porque ela é antiga. Então esse pessoal que fala assim, tem uma RX 580, ela é excelente. Não, cara, você tá só se iludindo porque é uma placa antiga. Você tem que, lógico, evidente, se a gente não tem dinheiro, a gente vai optar por placas que sejam mais baratas, né? Vamos lá, quantidade de memória não vai influenciar em desempenho da placa. Mas tinha uma RTX 2060, 3060 Ti que tinha, tudo bem, ela não tem só a quantidade de memória a mais, às vezes ela tem os motores de sombra a mais, ela tem CUDA Core a mais, então isso que vai fazer uma diferença ali, que eu não vou entrar em todos esses meandros porque não é específico, mas vamos lá, básico, mais memória é placa para resoluções maiores, 2K e meio, 4K, pouca memória, placas para resoluções mais baixas. O fato de ter mais memória não vai deixar a placa de vídeo mais rápida, ela só vai suportar maiores resoluções. Normalmente, placas atualmente que têm mais memória, elas têm um desempenho um pouquinho maior porque muda alguma coisa na estrutura da placa, mas não é só a memória. Segunda coisa muito importante, agora que você já entendeu a questão das memórias, já falei dos fabricantes, vamos lá para ver o que faz diferença de verdade. A geração e a arquitetura são as coisas que são extremamente importantes para você entender. Então, tô aqui direto do site da NVIDIA para a gente entender essas nomenclaturas. Então, é o seguinte, eu tenho aqui, RTX 3090, 3080, esse monte de coisa. O que quer dizer esses 3000, esse monte de coisa? Vamos lá. Eu vou botar aqui, vou escrever aqui no meu quadrinho branco para facilitar você de entender. Então, temos a nossa placa de vídeo, está escrito RTX, está escrito aqui, 3080. Esse RTX aqui é uma tecnologia que entrou, eu vou falar recentemente, mas não é recentemente, né? Porque já tem uns bons anos aí, uns bons 5 anos, que é o Ray Tracing. Essa é uma tecnologia de luminosidade, de sombra, esse monte de coisa. Eu não vou falar isso, mas é só para você entender. Uma tecnologia nova que entrou. Então a NVIDIA, ela associou o R aqui do Ray Tracing na nomenclatura das placas de vídeo dela. Se tem o R na frente, quer dizer que tem essa tecnologia de luz e sombra aí que a NVIDIA faz, deixar mais vívido. É muito melhor, na verdade. Nem todos os jogos conseguem usar essa tecnologia perfeitamente, porque acaba consumindo muito poder de processamento e acaba tendo uma queda absurda de FPS. Porém, é uma tecnologia que em alguns jogos fica lindo de bonito mesmo. Esse 3 aqui na frente é basicamente a geração, assim como a gente viu lá no começo dos processadores da Intel e da AMD. Esse 3 aqui seria a terceira linha de placas de vídeo com RTX. Na verdade, não é a terceira linha, porque era GTX 1080, que não tinha o Ray Trace, né? GTX 1000 alguma coisa. Depois pulou para RTX. E aí, quando a tecnologia do Ray Trace começou a ser implementada nas placas de vídeo da NVIDIA, eles trocaram, né? Eles botaram o R aqui e mantiveram a continuação dos números. De 1080 virou 2080. Eles mantiveram o número, né? A contagem de números e mudaram a tecnologia principal da placa de vídeo. E aí virou RTX 2080, virou RTX 3080 e o atual, nesse momento que o vídeo está saindo, é a RTX 4080, que seria a placa de vídeo top ali no mercado hoje, né? Uma das tops. Basicamente é isso. Se tem o 2 na frente, é mais atual. Entenda que 1 é antiga, 2 é mais atual, 3 atual, mais atual, e a quarta é mais atual. Sair daqui a 2 anos, 5 anos, sei lá, RTX 5000 alguma coisa, é isso aí que ele está dizendo, é com relação à geração. Quanto maior o número, mais atual é essa placa. Lembrando que essas nomenclaturas mudam, tá, gente? Já foi GTX 460, e aí virou 760, 960, já foi assim, como já foi a GT 5200,
que aí virou 5.300, 5.800. Então você tinha essas variações. Os números eles começam a mudar conforme a tecnologia vai mudando. Então a gente está na RTX alguma coisa. Pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo já não é mais RTX, já virou GTX de novo, porque o GTX foi, virou GT, depois voltou GTX. O GTX já foi no final, depois passou a ser no começo. Então a gente tinha 8.800 GTX. Aí depois virou GTX 1080. Então é a nomenclatura do fabricante, tá? Eles escolhem o nome, não tem nada a ver com a tecnologia, exceto que eles abreviam ali e colocam o nome da tecnologia mais usada do jeito que eles quiserem. Mas atualmente, a placa de vídeo que a gente tem ali, o 4zinho é a 4ª geração, vamos dizer assim, a mais atual que a gente tem hoje. Agora vamos para o site da NVIDIA de novo, ó. Já te falei que o RTX é a tecnologia, é o Ray Tracing. Esse 3 que está na frente aqui é a geração, basicamente. E aí eu tenho esses números aqui, ó. Basicamente é o seguinte, se tem o 50 na frente, é uma placa de entrada. É aquela placa mais barata da geração atual. Então, se eu tenho 3050, é a placa de entrada. É a mais simples, que não é tão simples assim, né? Mas é a mais simples. A 3060 é a placa que a gente chama de mid, é aquela placa ali que está no meio termo. Ela não é nem baixa renda e ela não é top. Eu tenho a 3060 Ti, uma 3060 com algumas características um pouquinho melhor. Se você olhar aqui, no próprio site da NVIDIA tem assim, ó, NVIDIA CUDA Cores, os motores de processamento dela. Boost Clock, a frequência do processador e o tamanho da memória. Você tem aqui, ó, uma 3050, ela tem 6 GB de memória. Uma 3050 com 8 GB de memória. Se você olhar, ó, lembra aquilo que eu falei, ó, tem uma diferençazinha no processamento. Não é só a memória. A memória, lógico, que chama mais atenção do público que não entende muito, mas olha, eu tenho aqui de 6 para 8, 2 GB de memória a mais, mas eu tenho também diferença nos motores de processamento aqui, nos CUDA Cores, ó. Aqui tem 2500, essa aqui tem 2550. Então essa placa de vídeo, ela vai ter sim um desempenho um pouco melhor, mas não por causa da quantidade de memória, mas sim por conta dos CUDA Cores que ela tem a mais. Você vê que também tem um leve aumento na frequência, aqui ó, de 1.47 para 1.78, e a quantidade de memória muda, mas é aquilo que eu falei, mais memória, maiores resoluções. Se você joga na mesma resolução, tanto faz, não vai mudar em nada a quantidade de memória. Até porque essa placa de vídeo ela não vai rodar em 4K, porque ela não foi feita para isso. Ela é uma placa de entrada. Eu tenho aqui a 3060, do mesmo jeito, é uma placa mid, que ela tem a versão dela TI, que é uma versão um pouquinho melhor, uma versão que tem algumas características melhores, ó. Se você olhar os CUDA Cores, a quantidade de processamentos aumentou quase mais de 1.000, né? 1.300 CUDA Cores, 1.300 motores de processamento a mais ali. A frequência nem aumentou, ela até diminuiu, mas como eu tenho mais poder de processamento, ela acaba tendo uma diminuída na frequência, até para não esquentar muito. E tem quantidade de memória reduzida, olha aquilo que eu falei. Será que essa placa de vídeo aqui de 12 GB vai ter o desempenho melhor que essa? Não vai, justamente por conta dos motores de processamento a mais. A gente tem a 3070, que já começa a ser uma placa que ela não é nem baixo custo, nem mid. Já é uma placa que também não é top, mas é uma placa de que tem mais dinheiro ainda. É aquele cara que ele não tem dinheiro para comprar mais top, mas ele quer comprar uma placa de vídeo com desempenho maior do que o normal. É a minha 3070. Ela está entre o intermediário e o avançado, vamos dizer assim. Que aí a gente começa a entrar agora nas placas de vídeo que tem muito dinheiro. Vamos dizer que uma placa top é uma 3080. É aquela para aquele cara que ele tem um dinheirinho para montar o computador dele. Aquele que é entusiasta é o 3090 Ti, que é a placa de vídeo, vamos dizer que é a mais cara que a gente tem hoje para quem joga. Vamos lá, agora a gente vai dar uma olhada nas placas de vídeo. Eu expliquei o genericão usando a NVIDIA como exemplo, mas vamos dar uma guaribada ali rapidinho nas placas de vídeo da AMD para você entender também, ó. Minhas placas de vídeo aqui da AMD vem organizado bonitinho, você consegue ver que também tem o tal do RX. O RX, no caso da AMD, não tem nada a ver com Ray Tracing. Esse RX aqui já é um modelo, um nome que a AMD já usa há muito tempo, né, essa abreviação, e agora eu tenho aqui, ó, 6400. A mesma coisa se aplica aqui, tá? Esse 6 na frente seria a sexta geração desse modelo de placa de vídeo, que tem o RX no nome. Então, de novo, muda. Você já teve vários nomes diferentes, mas o atual agora é esse. A RX 6400 seria uma placa de entrada, aquela baixa renda do baixa renda. Se você vê, a AMD ela tem uma gama de variações de placas de vídeo maiores do que da NVIDIA. A NVIDIA normalmente tem 3 principais modelos, que é o 50, o 60, o 70. E lógico, sai primeiro a top, né, que é a 80 ali, que é ela que sai primeiro, depois sai as maiores, que é a 90, e as menores, que são as 60, 70, 50. Você vê que tem um pouquinho mais de placa de vídeo, nada demais. Qual seria as baixa rendas? As baixa rendas aqui hoje seriam essas aqui, ó. 6400 baixa renda, 6500 XT. Essas 3 aqui, ó, diferença de memória também, assim como tem na NVIDIA. Tem 4 GB de memória aqui também, diferença de uma para outra. Uma tem 8 e a outra tem 4. Essas são as de entrada. Quando chega no 6, a mesma coisa, ó, você tem aqui 6600.
é uma placa MIDI. Lembra do 60 da Intel, que é uma placa MIDI? Na AMD, o 600 é MIDI também. Então você tem esse número ali representando o meio termo das coisas. Tem o 6600. Aqui, ao invés de ter o TI da NVIDIA, que é uma placa um pouquinho melhor, aqui tem o XT de Extreme, que é um pouquinho melhor também, mesma coisa. Eu tenho a 6650, que é o meio termo ali. A NVIDIA, ela tem 3060, 3060 Ti. A AMD, ela tem a 6600 normal, a 6600 XT, a 6650 XT. Então imagina assim, ó, tem a 6600, que é a base, a 6600 XT é um pouquinho melhor, a 6650, que é um pouquinho melhor que a 6600 XT. Você consegue ver. Dá para ver aqui pela característica, ó. Você vê que ela tem, ó, unidade de computação 28, 32, 32, é igual, ó, 20, igual. A frequência muda, ó, a RX 6600 tem 2044, 2359, aumenta um pouquinho, a quantidade de memória é a mesma, não muda, só muda basicamente a frequência e tem uma variação de preço ali. Lógico, se você puder comprar uma 6650, você compra porque ela vai ter um desempenho um pouquinho melhor se o preço tiver com pouca diferença. A gente tem a 6700, lembra? 3070, aqui eu tenho 6700. A mesma coisa, só que aplicado de forma diferente. 6.700, 750, a mesma coisa. Eu tenho a 6.800, assim como a 3.080, tenho o 800. E, olha só também, a 900 igual, né, 3.090. Então é a mesma coisa, só muda o jeito, né? No caso da NVIDIA, ela usa o número de dezena, 50, 60, 70, 80, enquanto a AMD usa o número de centena, 600, 700, 800, 900. Então deu para você entender aí as nomenclaturas da Intel e da AMD. Eu falei das duas para você ter um geralzão e saber como é que compra. Cara, eu entrei no site do próprio fabricante. É só você botar no Google assim, modelos de placa de vídeo AMD, modelos de placa de vídeo Intel. Você vai cair direto no site do fabricante, que fica mais fácil de você entender. Outras coisas importantes que a gente tem. Antigamente era muito pior, porque tinham várias conexões. Hoje em dia é bem simples. Eu tenho HDMI e eu tenho o DisplayPort. Qual é a opção que eu uso? Alfredo, eu quero rodar numa resolução muito alta. DisplayPort. Melhor qualidade, DisplayPort. Maior banda, DisplayPort. DisplayPort é a melhor conexão que a gente tem hoje, tá? A gente até falou isso ao longo do curso. E agora, para você comprar sua placa de vídeo, como é que você faz? Existe um site que eu uso mas assim, você não vai usar isso aí como se fosse regra, tudo. O ideal é que você olhe em vários sites, assista vídeos, tem vários, o mercado americano, ele tem muito mais amostras de processador, de memória, esse monte de coisa, então acaba que você tem muito mais conteúdo e mais preciso. Mas esse site aqui é o versus.com, que eu uso para ter uma base, uma noção de como é que funcionam as placas de vídeo, que você pode comparar os modelos de placa de vídeo aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma comparação aqui entre a RTX 3080 e a RTX 4070. E aqui ele mostra quem supostamente é um pouquinho melhor numa parte, na outra, quem ganha. No final ele dá ali, ele faz vários comparativos entre as placas e no final ele diz qual que supostamente é melhor e por que ganhou. Então você consegue ter uma base de comparação ali até para você saber. Às vezes, num determinado jogo que você ama, uma placa de vídeo da AMD é muito melhor do que uma placa de vídeo da NVIDIA. Mas é só naquele jogo que é muito melhor. Já aconteceu isso várias e várias vezes. E talvez você goste só daquele jogo. Então, por exemplo, eu jogo muito World of Warcraft. Então, para mim, uma placa de vídeo que seja muito boa nesse jogo, para mim é importante, porque é o jogo que eu mais jogo. Mas aí eu vou comprar uma placa de vídeo que eu não sei se funciona bem no jogo que eu jogo, então a gente tem que pesquisar de acordo com aquilo que você vai usar. Ah, mas é a melhor placa do mercado hoje, mas tem que saber se é melhor para aquilo que você vai fazer. É melhor para streaming? É a melhor para edição de vídeo? Então você tem que procurar especificamente. E sites como versus.com, ele ajuda bastante para você entender isso. Dá uma pesquisada, faz um comparativo nas placas de vídeo aí no versus.com, agora você já consegue entender ali algumas coisas. É um site em inglês, mas tu consegue botar uma tradução ali para facilitar a tua vida e ficar mais esperto. Espero ter te ajudado a entender as placas de vídeo para você ficar mais esperto aí e conseguir trabalhar melhor, entender esse mundo e quem sabe estudar mais aprofundadamente em algum outro curso aqui da plataforma ou do Estudonauta ou só aprender mais. Segue nas redes sociais, já sabe, compartilha, faz aquele monte de coisa. Nos vemos na próxima aula.